Deputada Moema Santiago, nós estamos aqui reunidos fazendo esse balanço do processo constituinte, da Constituinte de 1988, 35 anos, 36 anos após. Começamos esse projeto para celebrar os 30 anos, mas aí tivemos vários impedimentos, pandemia e muitos entraves, e prosseguimos no trabalho. E estamos agora pensando em editar e compulsar e consolidar todos esses elementos colhidos para o 5 de outubro que se avizinha, mais uma efeméride. Então, gostaria inicialmente que a senhora traçasse primeiro um panorama do que viu na Constituinte, naquele momento, como vivenciou aqueles 2 anos de trabalho, e depois também que destacasse como foi a sua atuação na defesa de direitos, na positivação de direitos, especialmente dos direitos da mulher. Ok, é uma honra estar aqui com o ministro Gilmar e prestar esse depoimento para o IDP sobre vão ser 36 anos. Ministro. 36 anos, E eu digo sempre que foi o grande salto da democracia no Brasil, foi a nossa Constituição de 88. Como muito bem o doutor Ulisses colocou, a Constituição cidadã. Né? Eu acho que ela foi a grande convergência democrática de várias forças. Inclusive, quando na verdade, eu queria ser deputada, era constituinte. Na época tinha discussão que deveria ser só a constituinte exclusiva e depois o Congresso. Exclusiva ou não? Eu acho que terminou da melhor maneira possível. Foi feita a constituinte e depois continuamos o mandato. Tanto que foi uma das razões do meu rompimento. Vou falar um pouco da minha história, que é uma história que tem base familiar. Eu sou neta de Luiz Moraes Correia, do Porto de Luiz Correia, que é humanista, teosófico. E a luta dos direitos humanos, justiça social, sempre foi premente, foi uma coisa assim que era natural na família. Né? E isso me levou, na minha geração de 68, à resistência democrática e ao exílio. Quando eu voltei filiada ao PTB do Brizola, no exílio. E depois tivemos a luta, quando o Brizola perdeu a sigla PTB, para o PDT. E no PDT, quando o Brizola propôs que a Constituinte deveria ter eleições em 87, é um fato que muitas pessoas esqueceram, eu fui crítica, então já fui afastada da vice-liderança do PDT. Já era rebelde dentro do PDT, sim, porque eram 2 bandeiras que eu senti falta, não compromisso do PDT, foi a questão do parlamentarismo. Eu sou parlamentarista, atuei muito com o senador Fernando, não só o Fernando Henrique, mas sobretudo com o senador Richa, que era muito atuante na luta do parlamentarismo. E, infelizmente, o parlamentarismo não deu certo. E eu acho que até hoje nós estamos pagando um preço altíssimo por isso. Não termos. Talvez até possa ser retomado a questão política do parlamentarismo, até para ser mais um garantidor da democracia. Então, foi toda essa convergência de fatores que nos levou à atuação, primeiro, a questão da mulher. Nós éramos muito poucas, éramos apenas 26 mulheres. Na verdade, fomos 25, porque a deputada Beth Mendes optou por ficar como secretária de Cultura do governador Quércia. Em São Paulo. Ela tomou posse, no mesmo dia se licenciou e foi para São Paulo. Então, 25 mulheres, na época, nós éramos 20, era 4,9%, não chegávamos a 5%. E se nós pensarmos hoje que nós não chegamos a 18%, 17%, as 95 deputadas eleitas representam 17%, quer dizer, é muito pouco. Se pensar em 36 anos, se você comparar com a representatividade das mulheres na Argentina, no Chile, no Uruguai e países da Europa, é muito pouco.
É muito pouco. E não foi fácil, não foi fácil. A grande bandeira nossa e a capacidade foi que nós passamos 6 meses tomando chazinho e almoçando, para que todas tivéssemos ciência de que a luta da mulher é suprapartidária. Todos os partidos são machistas. E a gente vê isso hoje de uma maneira triste, quando se pede anistia para o uso indevido do fundo partidário das mulheres. Uhum. Né? Quer dizer, a questão da mulher é de uma gravidade tão grande em todos os partidos, muito séria, porque são os próprios companheiros. E no livro que eu fiz, e é produto sobretudo da vivência, essa luta que eu disse que as mulheres entendíamos que a questão era suprapartidária, que nós nos conhecemos, as dificuldades. Então, quando aconteceu a Constituinte, nós tínhamos a bancada das filhas de presidente da República. Nós tínhamos a bancada dos casais 20. Quem eram os casais 20? Eram os maridos, que eram os governadores, e as mulheres eram as primeiras damas. Então, o marido se elegeu senador e as mulheres se elegeram deputado. Eram 12 ou 13 casais. E muito interessante, porque os maridos foram os grandes líderes do Centrão na Constituinte. Centrão que tinha uma conotação bem diferente do Centrão que é hoje. Mas a questão seguinte é que as mulheres, por terem tido convívio social, a realidade do dia a dia, da miséria do nosso povo, eu vivi isso não como primeira-dama, mas como sobrinha da dona Luísa Távora, que foi uma grande primeira-dama no social. Eu andava pelo interior do Ceará, uma menina que saiu do Rio, foi para o Ceará, acompanhei meu tio, com 14 anos, eu era afilhada do senador Virgílio Távora. E eu tomei um susto à realidade social, à miséria. Tanto que eu me engajei imediatamente na luta social do Dom Fragoso, lá no interior do Ceará, no movimento estudantil, teatro e tudo. E a realidade social era gritante. E essas deputadas começaram a votar tudo contra os maridos. Então, nenhum casamento se sustentou. Todos os casais 20 se separaram. O único que retomou anos depois foi o da deputada Rita Camata, que voltou com o senador Gécio Camata, que depois terminou morrendo. Mas foi um fato assim chocante que não dava para conciliar a votação ideológica, né, com o dia a dia do casal. Interessante, é. E teve também fatos muito interessantes, porque tinham as mulheres que tinham história própria. E soubemos superar a divergência, por exemplo. Eu me lembro, uma grande liderança, uma querida amiga, a deputada Sandra Cavalcante, ela era conservadora. E teve um momento que a CUT colocou ela como traidora. E eu me lembro do Lula ir para a tribuna, pedir desculpa, pedir à CUT que tirasse o retrato que a Sandra era fundamental. A Sandra e era do Centrão, mas todas as conquistas sociais teve o voto da Sandra. E passou com a articulação da Sandra na Câmara. Ela era conservadora nas questões morais, no aborto, no divórcio. Inclusive, essa questão do aborto nós discutimos muito. Não é uma questão da Constituinte, nós não estamos aqui para decidir pelo povo brasileiro, né? Então, a Sandra foi... A Cristina Tavares também foi brilhante. Então, nós superamos todas as nossas divergências, ou pessoais ou ideológicas, para fazermos a luta da mulher como uma questão suprapartidária. E foi daí que conseguimos o avanço. E comprometemos homens, porque as mulheres imediatamente, houve uma cena muito bonita na Constituinte, foi quando o ministro Alceni Guerra, depois ministro, deputado Alceni Guerra, ele foi defender a licença paternidade. E ele foi motivo de chacota, piadinha antes do discurso. Até o doutor Ulisses entrou um pouco na brincadeira e tudo, e ele fez um discurso que, quando ele começou a falar, de repente
plenário, você ouviu bater das asas das moscas. Foi tão emocionante que as pessoas choravam. E quando terminou o discurso dele, ele foi aplaudido em pé e aprovado por unanimidade. E o doutor Ulisses teve a grandeza de imediatamente se levantar, pedir desculpa e abraçar, fazer o meia-culpa. Foi uma das cenas mais bonitas da Constituinte, foi essa votação da paternidade. Da licença paternidade. Da licença paternidade. Nós entrevistamos a deputada Benedita da Silva e ela também ela fez uma referência a esse momento, inclusive ao encontro que ela teve, ela vindo do Rio de Janeiro, de suas origens, e o encontro que ela teve com o Márcia Kubitschek, para quem a família dela, a mãe dela, prestava serviços, ou para a família de Juscelino Kubitschek. Verdade. Então ela falou muito do trabalho que ela fez sobre a regularização da situação das domésticas. Ela considerava que aquilo precisava ser encaminhado, positivado na Constituinte. O berço foi a Constituinte, a deputada Bené, ela teve uma atuação brilhante, não só na Constituinte, mas depois para concretizar mesmo. E a deputada Bené, ela foi eleita com o apoio não só do Sindicato das Empregadas Domésticas do Rio, mas ela também teve o apoio do Conselho Nacional, através da presidente, que na época era Jaqueline Pitangui. E aí é muito interessante, porque a Constituinte teve os casais 20, as filhas de presidente, teve as mulheres com suas histórias próprias. Por exemplo, o movimento sindical, digamos, a Bené, histórias políticas fortes de atuação profissional e sindical, como a Cristina Tavares, a história pessoal da Sandra Cavalcante como líder na educação no Rio, como administradora pública, né? Então, teve todo um diferencial de atuação, né? Ninguém estava ali a passeio. Todas tinham um papel e todas soubemos nos conter e trabalharmos juntas. Eu acho que isso foi o grande avanço nosso, entendermos que era uma luta de todas e que só poderíamos avançar. E o doutor Luiz fez um grande reconhecimento dessa luta das mulheres. A senhora teve um papel bem relevante em várias votações. Tem algum dispositivo que é o seu maior orgulho? Olha, eu tive vários momentos que eu gostei muito. Por exemplo, na questão ambiental, eu trabalhei sobre a liderança do nosso grande líder da Frente Verde, que foi o deputado Fábio Feldman, de São Paulo. E ele era o presidente. E a UNB, eu atuei junto com o governador Cristóvão, que era o reitor na época, e o Cristóvão pensava, tinha umas reuniões do Brasil 2000. Então era o Arthur da Távora e eu, os únicos constituintes que toda segunda-feira estavam aqui para participar das reuniões com o Cristóvão. E na hora H, que a UNB colocou as emendas ambientais, o compromisso ambiental, eu fui escolhida como parlamentar para entregar a proposta da UNB. Mas eu atuei muito na questão indígena, na questão ambiental, né? Que lamentavelmente hoje a gente continua em xeque-mate. Né? Então, e as conquistas sociais. Eu teve a emenda da amamentação das mulheres presas poderem ficar com os filhos enquanto período de amamentação. Foi uma questão social muito importante que teve um certo destaque na Constituinte. Mas eu acho que foram tantos avanços sociais que a gente pingou um pouquinho em cada. Né? Eu nunca atuei, por exemplo, nunca quis atuar na comissão de orçamento. Quer dizer, não, orçamento não é comigo. Eu sou boa para gastar. Mas eu sou melhor brigando pelo social. Sim, sim. Né? Sim. Então, eu optei por isso, eu acho que fiz bem o meu papel, tanto que no final eu fui escolhida pelo DIAP, eu tive a honra de receber das mãos do Ulisses Riedel, que chegou a ser senador aqui em Brasília, como deputada nota 10. Ah, que interessante.
E o tio Virgílio, que na época era senador, ficou doente, ele disse, minha filha, eu não posso lhe ajudar agora, mas depois da Constituinte, eu quero lhe ajudar, porque o seu índice de aprovação foi muito bom em sua presença. Mas, infelizmente, foi chamado lá em cima para outras missões. Sim. Foi uma perda lamentável, porque o tio Virgílio, dizia assim, era um conservador liberal. Sim. Os compromissos humanitários dele eram importantíssimos. E como tinha outros, né? Eu acho que no processo constituinte. Não, e que se revelaram e que se superaram, como Teotônio Vilela. Teotônio Vilela. Entende? E eu gostaria até de fazer um registro do meu amigo senador Jarbas Passarinho. Sim. Jarbas Passarinho. Senador, ele teve um papel muito grande na Constituinte. E como ele tinha vindo da posição de ministro de 64, da linha dura e não sei o quê, eu me surpreendi com um procedimento democrático. E até está registrado num livro de mestrado de Minas, que fizeram. Mas você vai dizer isso do Passarinho? Eu digo, vou, porque é verdade. Ele foi muito democrático. E foi um aprendizado. Porque ele... E eu contei um fato, que está registrado numa revista da época, eu acho que era Realidade, que teve uma presa política, menina que quase morreu na tortura, Inês Etienne Romeu, que ela foi presa na casa de Petrópolis, a famosa Casa dos Mortos. E ela me relatou, depois que saiu da cadeia, conheci no Ceará, depois da anistia, quando ela tentava localizar, tinha uma irmã no Ceará, tentava localizar a casa exata onde era em Petrópolis. E ela disse, Moema, eu era torturada pelos militares e eles chamando o ministro Passarinho como melancia. Que história é essa melancia? Não, porque ele é comunista por dentro e verde por fora. Uhum. E aí eu contei isso, o senador me chamou e disse, Moema, isso é verdade? Eu contei, e aí ele quis conhecer a Inês e eu fiz a apresentação dos dois. Interessante. Entende? Quer dizer, na cena da tortura, no momento da tortura, ela estava ouvindo os ataques ao próprio Jarbas Passarinho, que, como ligado aos comunistas, na verdade era um comunista. E por algum momento da vida dele, na juventude, ele teve posições mais avançadas. Uhum. Né? Então, acho que o que eu destacaria hoje, ministro, seria o compromisso com... É um espírito totalmente diferente que nós temos hoje. Nós não tínhamos a intransigência, nós tínhamos a cordialidade, nós tínhamos a busca do somatório, da convergência. Independente das posições ideológicas, ninguém tinha assim, a vingança, o tripudiar, não existia esse clima. Sabe? Que é um clima que, infelizmente, nós estamos vivendo, que não é só... Existe no Brasil, existe no mundo inteiro. Não, é uma questão hoje mundial, né? Inclusive a preocupação com a democracia, né? Nós estamos vendo várias matérias em vários órgãos de imprensa importantes no mundo, né? Preocupados com a democracia, os próprios Estados Unidos, né? É um check-up, né? Um checkmate, aliás, checkmate. E agora mesmo vimos em Portugal o crescimento dessa chamada extrema-direita, né? O Chega, né? Também. É preocupante Portugal, até porque eu vivi muito Portugal, eu fui exilado em Portugal, então viver o 25 de abril, viver o espírito dos capitães de abril é totalmente diferente do que se tem hoje em Portugal. É triste. Eu acho que é um desafio que nós estamos vivendo e estamos pagando um preço muito caro, se você olhar em termos sociais, mas sobretudo ambientais. Né? Os negacionistas, os que não acreditam que... Sim, com todas as consequências, né? Né? Então, é um desafio.
Não sei até que ponto nós temos ainda tempo para recuperar ou se já estamos chegando a um ponto sem retorno. É um desafio para todos nós. Para todos nós. A Constituição então, é muito criticada por um excesso de normas, excesso de direitos, mas ela tem um papel fundamental, e na Constituinte isso deve ter sido muito discutido, sobre a importância de colocar direitos bem específicos, como a senhora mencionou, a alimentação das presidiárias. Nesses 35 anos, qual que a senhora acha que é a importância da Constituinte e da Constituição prever essa gama tão extensa de direitos? Eu acho que não foi extensa, sim, mas ela foi necessária, porque é muito difícil você sair de um ponto de extrema para o outro ponto, você sai da ditadura para a democracia, há um peso. Não houve excesso de direito. Houve, sim, educação de direitos e deveres. Normalmente não se tinha conhecimento dos deveres também. Era meio confuso. Deveres era só para os que estavam para obedecer. Os direitos eram como se fosse só para aquela elite, né? Então, eu acho que houve um processo de educação que muita gente se ressentiu, mas que eu acho que foi positivo. Entende? A sociedade brasileira cresceu com isso. Né? Se você vê, houve excessos pontuais, sim, natural, mas eu não acho que nenhum tão grave que pudesse atrasar o processo. Eu acho que quando o doutor Ulisses tem duas frases lapidar. Uma que ele aceita a divergência, o discordar da Constituição, mas não destruí-la. Não destruir a democracia. A democracia é o ponto fundamental. E a outra, quando num determinado momento, e aí na Constituinte, eu fiz parte de um movimento de unidade popular, que tinha deputados, de 40 e tantos deputados. Por exemplo, eu me lembro do Zanetti, que trouxe a questão do voto dos 16 anos. E na questão da União Popular, do MUP, houve um determinado momento que se acusava a Constituinte de inviabilizar a democracia, o país. E o doutor Ulisses disse, não é a Constituição que inviabiliza o país. O que inviabiliza o país é a miséria. Entende? O nosso compromisso é com a democracia e marcharmos juntos. O desafio é você garantir a democracia e garantir os avanços. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa positiva. Entende? Quer dizer, é a miséria. E que é a miséria que até hoje, você olha as questões sociais, a miséria que está nos rios do norte do país, a invasão das terras indígenas, a miséria do Nordeste, né? E agora mesmo no Sul, você vê. Quer dizer, então, se a gente não conseguir entender a falta de reforma agrária, até que ponto nós não conseguirmos ter resolvido em 500 anos o problema da legitimidade do direito à terra, que aí você gera os extremos. Né? Você quer condenar a CUT, você quer condenar o MST, mas você às vezes nega. Não estou dizendo que ele não é, muitas vezes, mas tem que reconhecer também que era necessário, em 500 anos, por as conquistas que nós garantimos na Constituinte, alguns países europeus conseguiram isso 200 anos antes. Né? Então, a questão social, a questão é fundamental para você ter a possibilidade de uma sociedade mais cordial, mais justa, mais democrática. Você não pode ter democracia sem justiça social. E você não tem justiça social sem democracia. Sim. E estamos com um grande desafio, porque agora nós estamos vivendo um momento de inteligência artificial. Sim. Que perigo. Que perigo, né? Inclusive para a empregabilidade, né? Para o emprego das pessoas, né? É um dos desafios do momento.
muitas conquistas, mas eu tenho certeza que também teve momentos difíceis. A senhora lembra de algum momento particular que foi mais difícil? Não, esse momento como eu me perdi um pouco. Quando eu comecei a falar do MUP, houve um momento em que se colocava que os constituintes iam inviabilizar o país. E nós achávamos que nós não íamos conseguir conquistar o que estávamos conquistando. Então nós chegamos a pensar em renunciar. Não, nós vamos dar um cheque em branco. Vai ser uma coisa que não vai ser aceita, nós não vamos conseguir, então é melhor. O MUP teve vários companheiros, passamos 2, 3 noites, vamos renunciar, fazer uma renúncia coletiva, denunciar que não vai ser possível. Tal era a força que a gente tinha pressão. E tivemos o bom senso de esperar um pouco mais. E aí eu ressalto que pessoas que pensavam diferente, mas eram favoráveis ao diálogo, que eram pessoas democráticas, que eram pessoas respeitáveis, que eram pessoas dignas, entende? Como Sandra Cavalcante, como o senador Passarinho, nos ajudaram muito nesse processo. Entende? Eles eram um aval da cordialidade, da justiça, da democracia, do liberalismo, tio Virgílio também. Né? Então, eu acho que tudo isso... E a Constituinte mostrou que a Constituição não era inviabilidade nenhuma, pelo contrário. Ela tem sido até hoje, como se diz em Portugal, o garante da nossa democracia. Né? Assim como vocês, ministros do Supremo, têm jogado um papel extremamente favorável e consolidador da democracia. A Constituinte reforçou o papel do Judiciário e do Supremo Tribunal Federal, né? Foi uma decisão clara do... Até eu quando fui, por exemplo, me lembro do assassinato da deputada Ceci Cunha. Sim. E eu fui 2 vezes. Primeiro porque o processo da Ceci estava lá embaixo, precisou da ministra Eliane Calmon puxar o processo e colocar. E houve toda uma pressão que, para não ser... não era ser julgada, era que ia passar o tempo. Como é que chama? Prescrever. Prescrever. Prescrição. E eu fui acompanhar um julgamento. E lá eu fiquei surpresa, de repente, com a defesa que o advogado fez do papel do Ministério Público. Foi um momento assim que eu me senti orgulhosa. Meu Deus, eu assinei. Eu somei. Quer dizer, ele explicando a importância do Ministério. Eu posso fazer hoje críticas até ao Ministério Público, mas houve um papel fundamental de ir lá fundo, pegar a justiça e colocar num patamar que fosse respeitável e negociada. Né? Então, acho que houve avanços importantes na história do país. Né? Então, qualquer tipo que trocar ideia, aceitar ideias diferentes, eu não sei bem, não sei dizer qual foi o momento em que nós, como sociedade, erramos em deixar que esse clima de intransigência, de raiva, de ódio, perdure tanto tempo na sociedade brasileira. Não tem nada a ver. Claro que a gente sabe da crueldade, se você vai ver as histórias da escravidão, que não ocorreram só aqui, ocorreram no mundo britânico, então, a história da Inglaterra, da África, Venezuela. Agora mesmo passou um filme muito interessante, até do irmão da senadora Miquiles, que jogou um papel, uma pessoa muito interessante, a senadora Miquiles. Do Amazonas. Do Amazonas, foi a primeira mulher senadora e depois ela foi deputada constituinte. Ele mostra exatamente a história do poderio e da crueldade dos colonizadores, que se repetiu também com os belgas, né? Quer dizer, tem uma cena que no filme, mostrando os ingleses na Venezuela, tinham o prazer sádico de amputar os pés das crianças, para as crianças não poderem andar. Isso é uma coisa desconhecida, né? E que hoje, depois, inclusive, a Inglaterra, foi um irlandês que foi preso como
organizador do IRA, e depois ele foi à Inglaterra, reconheceu que ele estava certo e pediu desculpa. Ele foi reconduzido para o seu devido lugar histórico. Uhum. Né? Então são coisas assim que estão na história da humanidade. Sim. E que tem que ser superado. Né? Deputada, nós agradecemos imensamente essa conversa, o tempo dedicado a isso. Eu acho que vai ser muito útil para esse nosso documentário. Eu que agradeço. Só que gostaria de dizer que foi um trabalho de todas e de todos. Porque se nós não tivéssemos tido o apoio também dos deputados e senadores constituintes na nossa luta, teria sido muito mais difícil. Eu acho que foi a vitória não só da humanidade, da sensibilidade humana. A sensibilidade humana, né? Do compromisso com os valores de justiça social, de democracia, de igualdade, né? Humanidade. Curiosamente, muitos vaticinavam que essa Constituição teria uma validade e uma eficácia muito curta. E hoje ela é a mais longeva das nossas Constituições republicanas. Verdade, né? Verdade. Muito obrigado. Obrigada, digo eu.